pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, apresentação professor Elisane e Juan Pablo. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que desde sexta-feira a gente está fazendo um programa gravado, tá certo? Falta de internet, aí a gente está fazendo gravado para depois a gente coloca nas redes sociais. Está ruim porque a internet está ruim, a gente faz o programa e até para colocar nas redes sociais está tendo dificuldade, tá certo? Então, hoje a gente vai falar muito de futebol amador, de Cruzeirão da Massa, vamos falar do Terrão, atualizado, teve um jogo do Terrão ontem, o jogo, agora são 7 times classificados, só falta um confronto, vamos falar da segunda Copa Society da Arena Juremal, do futebol brasileiro, destaque Série A, Série B, Série C, começou o mata-mata, acredito que 2 bons resultados, tá certo? O Floresta na Série C, tá? Em processo de recuperação, mas na Série D, tanto o Iguatuzinho empatou fora de casa, vai decidir em casa, e o Atlético Cearense ganhou fora de casa, ganhou em casa e vai decidir fora, então começou o mata-mata da 4ª divisão. Vamos falar de Copa do Brasil. Sim, nessa semana tem as oitavas de final da Copa do Brasil. E lógico, vamos falar dos Jogos Olímpicos, tanto futebol masculino como futebol feminino. O masculino não tem a presença do futebol brasileiro. No início do programa, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E meu destaque vai para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo reassumiu a liderança, tem 40 pontos, a mesma quantidade do Botafogo, mas ganha pelo saldo de gols. Sim, a 20ª rodada, Juan, que começou, né, o retorno para todo mundo, mas tem time que falta jogar 5 jogos ainda pelo primeiro turno, então a tabela está toda desnivelada, mas o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo, que são os principais, os times que estão lutando pela liderança, apenas o Flamengo tem um jogo a menos, tá certo? Então o nosso programa, ele prima muito pela informação, é pouca enrolação, muita informação. A gente vai começar falando de futebol amador, é o primeiro campeonato da Areninha aqui do Barro Preto, tá certo? Logo, a gente traz a definição, a gente vai trazer a tabela e também a fórmula de disputa. Aliás, a fórmula de disputa já tem, né, Juan? Porque a gente sabe que vai ser fase de grupo, iniciando, 3 equipes em cada grupo, classificando 2. E o sorteio acontece assim que todas as equipes confirmarem, tá certo? Essa competição que será, Juan, R$500, aliás, R$1.000 e um troféu para o campeão, o vice-campeão R$500 e um troféu, o terceiro colocado R$300 e um troféu, o quarto colocado R$200 e um troféu. Tem troféu também para o artilheiro e para o goleiro menos vazado, Juan. Lembrando que a inscrição, Juan, é R$100 e tem também R$20 para ajudar na arbitragem. A organização é do Dedé e do compadre Elvis. Nós aqui do Bate-Bola seremos os responsáveis pela divulgação. Iremos divulgar todos os jogos, os resultados, a tabela, tudo que acontecer nessa competição, a gente traz nos nossos programas semanais, né? Nossos programas que acontecem às segundas e sextas-feiras, como eu falei, às 19 horas, quando tem internet, principalmente às sextas. Nas segundas a gente faz um pouquinho mais cedo, porque tem treino na Areninha, mas nesse dia a gente está fazendo gravado. Certo, Juanzinho? Vamos falar agora, Juan, de Terrão. Terrão, a gente teve, Juan, um jogo, dia 28, também conhecido como ontem, domingo, onde o Juventude da Alvação jogou com a equipe da Portuguesa da Águas Belas, Juan. E o que aconteceu foi que a Portuguesa passou nos 2 quadros, tá certo? A Portuguesa passou nos 2 quadros, ganhou de 3-1, tá certo? De 3-1 o primeiro quadro e o segundo, aliás, 3-1 nos 2 quadros. 3-1 no primeiro, no aspirantes também, na categoria aspirante. Então, a Portuguesa está classificada nas 2 categorias. Tá certo, Juanzinho? A gente teve também, Juan, apenas um jogo. Assim, só atualizando, Juan. Agora são 7 classificados, tanto nos aspirantes como no principal. E o Juan vai atualizar os times que já estão classificados e o jogo restante, Juan. É o Bahia. Nos aspirantes, o Bahia, o São Gonçalo de Mutambeiras, Fortaleza, o Cearazinho, o Real Madrid de Pedregal, Juventude, Santos,
e a Portuguesa. No principal, o PSV, o Cruzeiro do Barro Preto, Fortaleza de Canafístula, o Cearazinho, o Real, os Paus Brancos, o Dourados e a Portuguesa. Falta o jogo do Náutico de Salgadinho contra o São Paulo do Baixa Fria. Exatamente, só falta esse jogo. Só falta esse jogo para que a gente tenha, o sorteio, né? Lembrando que o Cruzeirão da Massa, apenas treinando, visando essa competição, o Cruzeiro que está classificado para as quartas de final só na categoria aspirante, tá certo? Só na categoria aspirantes. Aliás, só na principal, o aspirante foi eliminado, tá certo? Então tá aí o terrão passado a limpo, só tem um jogo, e esse jogo, assim que tiver a definição, certamente no programa de sexta-feira, a gente vai trazer o dia, a data desse jogo e possivelmente a data do sorteio, tá certo, Juanzinho? Vamos falar um pouquinho aqui da Copa Zé Regino. A gente teve apenas um jogo nesse final de semana, jogo isolado lá na Arena Mazeni, Mazeni, né? E o time da casa, Juan, o Palmeiras, perdeu de 3-2 para o Bahia, tá certo? 3-2 para o Bahia. Já na categoria principal foi 4-0 para a equipe do Palmeiras, do Riacho das Flores. Essa competição que tem a organização do Joelzinho, tá certo? Do Joelzinho, gente da melhor qualidade. E está definido, Juan. Aí, agora em agosto tem jogo também, dia 4. Dia 4 tem um jogo, o Juan vai atualizar o jogo do dia 4. Mandar um abraço para o Joelzinho e para todos os dirigentes da Copa Zé Regino. O Sport de Caraúbas contra o CRB da Boa Vista. Exatamente, a partir das 14 horas, Juan, na Arena Antônio Mazenir Lima, né? O Mazenizão, tá certo? Lá na Arena, lá em Riacho das Flores, tá certo? A Copa Zé Regina, que a gente sempre atualiza aqui. O Ruazinho, a gente teve também jogos valendo pela segunda Copa Society da Arena Juremar. Mandar um abraço para o meu amigo Kleber Carneiro, para o Ivanaldo. Essa competição que teve 2 jogos, Juan. 2 jogos, vamos atualizar os confrontos. Muitos gols, Juan. Que foi o Amigos do Hernando 4-2 no Bastão do Chinelo e o Amigos do Kleber 4-4 com o Vila Nova. Juanzinho, essa competição que tem prosseguimento no próximo final de semana. Jogo às 18, dia 3, também conhecido como próximo sábado, e 18 horas e 19 horas o segundo jogo. Vamos ter o Fluminense Esporte Clube contra o São Caetano de Cacimbas e o PSV da Lagoa do Serrote contra o Juventude do Pajeú. O primeiro jogo às 6 horas e o segundo às 7 horas da noite. Lembrando, Juan, que aqui fecha, né, a primeira rodada, fecha a primeira rodada dessa competição essa, como eu falei, repito, tem a organização do meu amigo Kleber Carneiro e também do Ivanaldo. O Cruzeirão da Massa já jogou lá e perdeu o primeiro jogo, tá certo? Ainda futebol amador, vou mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, teve amistoso na Lagoa, do PSV da Lagoa do Serrote. Ele jogou com a equipe do São Paulo de Morrinhos, Juan. E os 2 quadros, a equipe do PSV venceu 1-0. 1-0 aí para o PSV da Lagoa do Serrote, Juan. E já saiu, Juan, mais 2 jogos. 2 jogos da 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Já teve um jogo onde o PSV classificou. E o Juan vai atualizar os jogos. Lembrando que dia 10, Juan, só apenas dia 10, no outro final de semana. Passa esse final de semana no outro. Quem joga dia 10, Juan? Joga no dia 10 é o G9 da Veneza contra o Baixada Esporte Clube, jogo das 2h30 da tarde. E no dia 18 de agosto, o São Paulo do São Bento contra o CRB da Boa Vista. Esse CRB que acompanha... O Santana, né? Não, o Santana que acompanha o CRB. Exatamente. Então, Juan, o primeiro jogo que você mencionou é a categoria aspirante principal. Aqui também é a categoria aspirante principal, só que o São Paulo está com os 2 quadros e o Boa Vista está apenas, o CRB está apenas com o quadro A. O quadro B que acompanha a equipe do Santana, tá aí, é a Copa Regional lá da Lagoa do Serrote. Nosso assunto agora, Juan, é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, tá certo? O futebol brasileiro teve uma rodada número 18, só falta uma, para a gente completar. Lembrando que o Esporte Clube do Recife tem jogo a menos, né? Tem 2 jogos a menos, um contra o Novo Horizontino
e outro. Depois a gente vê isso direitinho. Vamos atualizar o jogo e completar a rodada de número 18, Juan. O América Mineiro 2-2 com o Sport. E o Ceará do Léo Condé, que está fazendo um bom trabalho, conseguiu esse ponto importante fora de casa. O CRB 1-1 com o Santos. O Guarani 1-0 no Brusque, voltando a vencer, se assusta de fato. O Sport 3-1 na Ponte Preta. O Mirassol 1-0 no Operário. O Coritiba 1-0 na Chapecoense. E o Ituano 0-0 com o Vila Nova. É o Coxa, né, Juan? O Coxa voltou a vencer, né? Então, Juan, depois de 18 jogos, o Santos é o líder com 33 pontos. O segundo é o Mirassol com 29. O Vila Nova é o terceiro também com 29. E o América com 29. Saiu vaiado, Juan. Está na quarta colocação. O Sport, como eu falei, 2 jogos a menos. Essa rodada ruim está em curso, né? A rodada número 18, alguns times ainda vão jogar. Já a gente atualiza os jogos restantes. Lembrando que o Sport é o quinto, o Novo Horizontino é o sexto, o Ceará é o sétimo. O Ceará é o sétimo, 3 pontos do G4. Joga em casa na última rodada com o Guarani. Se ganhar, o Ceará fica ali muito próximo, Juan, muito próximo do G4 e tem o segundo turno inteiro para quem sabe, Juan, entrar no G4 e não mais sair, Ceará Sporting Clube, para voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. O lugar do Ceará é na Série A do futebol brasileiro e, assim, vendo o sucesso do seu arquival, a obrigação é maior ainda, tá certo? De voltar para a Série A e lá permanecer. Então, o Operário é o 8º, o Goiás é o 9º, o CRB é o 10º, o Avaí na 11ª. Já chegou a ser líder também. Exatamente, João. O Coxa é o 10º, aliás, a Ponte Preta 12º, o Coxa 13º. O 14º é o Paysandu, 15º o Amazonas, 16º é a Chapecoense. Na zona da degola está o Botafogo. O Botafogo é o 17º, o Bruscão é o 18º, o Ituano 19º, o Guarani, mesmo com a vitória, é o Lanternão com 11 pontos. Mas já olha, Juan, já tem chance de sair da próxima rodada. A próxima rodada, o Guarani tem chance. Deus queira que não, né? Porque ele joga aqui em Fortaleza com o Ceará Sporting Clube. Quando eu digo aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, tá certo, Luzinho? Então a rodada número 19, a rodada número 18, ela tem sequência, agora dia 29, também conhecido como hoje, e dia 30. Na terça-feira, o Juan vai atualizar os jogos e a rodada completa que fecha o primeiro turno da 5ª. É o Paysandu com o Novo Horizontino e o Avaí com o Botafogo da Paraíba e já na avó com o Botafogo de São Paulo, sempre com o Botafogo de Ribeirão Preto. E já aqui, para a gente inaugurar a 19ª rodada, a gente... Já na volta às aulas, a gente vamos ter Brusque e América Mineiro, o Santos com o Sport, Botafogo de Ribeirão Preto com o Coritiba, o Amazonas com o Ituano, Ponte Preta com o Avaí, o Novo Horizontino com o Goiás, o Operário com o CRB, Chapecoense com o Mirassol, Vila Nova com o Paysandu. E no dia 6, o único jogo, Ceará com o Guarani. A gente espera o Castelão lotado para ver uma vitória do Vozão. Esse jogo, hoje, segunda-feira, tem ainda terça amanhã, é na outra terça-feira, tá certo? Na outra terça-feira, dia 6, tá aí, é a Série B do futebol brasileiro. A Série A, Juan, a Série A do futebol brasileiro, teve rodada também. E o destaque, né, foi para a vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou por alguns jogadores, o Palmeiras perdeu. Rodada perfeita do Flamengo. O Palmeiras perdeu. O Botafogo também. Vamos atualizar os jogos que marcaram, Juan, a estreia do retorno, tá certo? Então, 20ª rodada, primeira do retorno. O Juan vai atualizar todos os resultados. O Juventude perdeu de 2-1 para o Criciúma. O Palmeiras pegou 2-0 no Vitória. O Palmeiras que não perdia há 9 meses em casa e botou o time misto, acabou empatando. O Bahia 1-1. Perdendo. O Bahia 1-1 com o Internacional, Fortaleza 1-0 no São Paulo, já está virando uma certa freguesia. O Botafogo perdeu de 3-0 para o Cruzeiro, com um golaço da Raposa. O Red Bull Bragantino perdeu de 1-0 para o Fluminense, que desde que o Thiago Silva chegou não perdeu. O Flamengo 2-0 e com combinação de resultados anteriores assumiu a liderança. O Cuiabá perdeu 2-1 para o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro 2-1 no Corinthians, com pênalti bem contestável em cima do Paulinho. E o Grêmio 1-0 no Vasco, que se por um lado o Fluminense não perdeu desde que o Thiago Silva chegou, o Vasco só perdeu desde que o Coutinho estreou e a barreira ainda não virou baile. Ô Juanzinho, a equipe do Fluminense, essa equipe tinha 8 pontos. O Fluminense jogou 16 jogos, fez 8 pontos. E nos últimos 3 jogos fez 9 pontos, tá certo? Então,
Boa recuperação do Fluminense. A classificação tem o Flamengo líder, com um jogo a menos em relação ao Palmeiras e o Botafogo. Tem 40 pontos, o segundo é o Botafogo, o terceiro é o Palmeiras. O Fortaleza é o quarto, o Cruzeiro é o quinto, o São Paulo na sexta, Bahia é o sétimo, o Atlético Paranaense é o oitavo, o Atlético Mineiro é o nono com a vitória, o Red Bull Bragantino é o décimo, o Vasco na 11ª, Criciúma na 12ª, Juventude na 13ª, na 14ª, o Corinthians é o 15º, fora da zona de rebaixamento, quem está fora também é o Grêmio, na 16ª colocação, o Vitória, o Vitória é o 17º, o décimo, mesmo com a vitória em cima do Palmeiras, o Vitória aparece na 17ª, dentro da zona da degola. O Cuiabá retornou. O Cuiabá, o Cuiabá acho que desse ano não se livra não, viu? É o 18º, o Fluminense em ascensão é o 19º e o Lanternão é a equipe do Atlético Goianiense, apenas 12 pontos, Juan, e já jogou 20 vezes. Então a situação do Dragão não é confortável. Ele tem apenas 18 pontos para fazer o que? 36. Juan tem que ganhar o que? 12 jogos. É realmente muito difícil. Então o Dragão com certeza vai jogar a Série B do próximo ano. Ô Rosinho, a rodada de número 22 acontece apenas dia 3, também conhecido como sábado, e termina no dia 5, uma segunda-feira, com um jogaço entre Cruzeiro e Fortaleza, os dois times fazendo uma boa campanha, ganhando muitos jogos nas últimas rodadas. Vitória vai jogar com o Cuiabá, o Vasco com o Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense com o Botafogo, o Criciúma com o Atlético Mineiro, São Paulo com o Flamengo, jogo difícil, o Fluminense com o Bahia, o Corinthians com o Juventude, o Atlético Paranaense com o Grêmio, o Internacional com o Palmeiras e o Cruzeiro com o Fortaleza. Juan, o Brasileirão que tem como artilheiro Pedro do Flamengo, 10 gols, Juan, 10 gols, 5 assistências. Em segundo está o Lucero, né? O Lucero do Fortaleza, bom atacante, 8 gols, 1 assistência. E o Hulk, 7 gols, 3 assistências. Aparece também o Matheus do Cruzeiro, Matheus Pereira, 6 gols e 4 assistências, são os artilheiros da Série A do futebol brasileiro. Tá certo? A Série C, a gente teve, Juan, rodada número 15. Lembrando que a Série C só são 19 rodadas. Rodada 15, o Juan vai atualizar os resultados. Confiança 4-1 na equipe do Volta Redonda, o Caxias 1-0 no São José, o ABC 1-1 com o São Bernardo, Ipiranga 2-2 com o Botafogo da Paraíba, o Tombense 1-1 com o Atlético Clube, Ferroviário 1-1 com o CSA, que é concorrente direto. Eu acho que o Ferrão não tem mais escapatória, ainda faltam bons jogos, dá para escapar, mas acredito que pelo futebol que está jogando não vai conseguir. O Sampaio Correia 1-1 com o Náutico e o Figueirense 1-0 no Remo. Juanzinho, com isso, o Belo, né, o Botafogo da Paraíba é o líder com 32 pontos, o Atlético é o segundo, o Volta Redonda em terceiro, São Bernardo em quarto, Ferroviário em quinto, Londrina em sexto, Figueirense em sétimo e Ipiranga em oitavo. Esse é o G8, classifica só 8. Na sequência tem o Tombense, o Remo, o Náutico, o ABC, Floresta na 13ª colocação, ABC, aliás, o Floresta 13º, o Confiança 14º, o CSA na 15ª, o Sampaio Corrêa 16º, dentro da zona da degola está a Aparecidense, 17º, o Ferroviário não consegue ganhar, é o 18º, o 19º é o Caxias e o 20º é a equipe do São José. Já 5 pontos em 15 jogos. Juan, muito complicado. Próxima rodada, aliás, essa para fechar a rodada número 15 da Série C, Juan, rodada 15. Aliás, tem 2 jogos para fechar a rodada número 15 e tem um jogo atrasado da terceira rodada e outro atrasado da 4ª rodada. Juan. A Ferroviária com Londrina, o Aparense vai jogar com o Florestinha. O Náutico vai jogar com o Ipiranga, jogo atrasado, e o Caxias com Confiança, jogo atrasado também. Juanzinho, tá aí a Série C, vamos torcer, né? Vamos torcer que o Floresta consiga classificar, né? O Floresta que vem em ascensão, e o Ferroviário consiga escapar, porque uma queda do Ferrinho é realmente muito complicado para as pretensões corais, tá certo? A Série D começou o mata-mata, 16 jogos, o Juan vai atualizar os resultados, destaque a vitória do Atlético Cearense em casa, ganhou do bom time do Itabaiana, e o Iguatuzinho, empatou fora de casa, 0-0, vai resolver a sua vida dentro de Iguatu, onde ele é quase imbatível. Jacuipense 0-0 com o Iguatu, Novo Hamburgo perdeu de 4-2 para o Maringá, o Real Noroeste perdeu de 0-0 para o Brasiliense, Tocantinópolis 0-0 com o Manauara, Princesa do Solimões 1-1 com o Atos do Piauí, o Água Santa perdeu 2-1 para o Brasil de Pelotas,
O Água Santa que eu estava torcendo que subisse, mas perdeu em casa, já fica muito difícil a situação. O América de Natal 1-1 com o O Retrô. Retrô passa, Juan. O Retrô deve passar do time do Mecão. O Manaus 1-1 com o Maranhão. O Misto 0-0 com a Portuguesinha do Rio. E a Avenida 0-0 com o Internacional de Meira. Jogos do domingo. O Asa 1-1 com o 13, o Atlético Cearense 1-0 no Itabaiana, mas tem que tomar cuidado, principalmente no jogo da volta, porque o Itabaiana tem uma das melhores campanhas da Série B, foi primeiro da Série D, foi primeiro colocado com sobra. O Costa Rica vai jogar contra o Cianorte, não, perdeu de 3-1 para o Cianorte, o Craque perdeu de 1-0 para o Nova Iguaçu. Esse sim eu acho que é um dos grandes favoritos a subir, inclusive ao título. O River do Piauí. Boa campanha, o Nova Iguaçu. É difícil a gente ver um time carioca fazendo boa campanha nas divisões de acesso, mas o Nova Iguaçu fez um bom campeonato e está mostrando que pode subir sim. E também o Volta Redonda na Série C, mas a gente vai ver mais no afinalamento do campeonato. O River do Piauí 2-2 com Porto Velho e Itabuna 1-0 no Anápolis. Juanzinho. E a Série D vai ter jogos, né, final de semana, jogos de volta, e vão ficar só 16 para ir já para as oitavas de final, Juan. Passa rápido, tá certo? No nosso manjadinho sub-20, Juan, teve a rodada número 9, só falta uma rodada, Juan, para a gente conhecer os times que vão para o mata-mata. O Juan vai atualizar os resultados da nona rodada do manjadinho sub-20. Pacatuba 2-1 no Itarema, o Iguatuzinho 2-0 no Icasa, o Juventus 2-0 no Santa Cruz, o Alvinegro perdeu de 3-0 para o Cearense, o Aliança perdeu 2-1 para o Ceará, o Itapipoca perdeu de 3-0 para o Fortaleza, o Atlético Cearense 1-0 no Tiradentes, o Calcaia 4-0 no Terrimar e o Cariri 0-0 com o Crato. Juanzinho, a terceirona a gente teve a última rodada e Juan, a gente sempre nós falávamos aqui, né, que a equipe do Terrimar, ele ia classificar, porque ele pegava a equipe do Aliança e se ganhasse, era só o Crato não ganhar da equipe do Tianguá, tá certo? Só que o Crato ganhou do Tianguá e quem caiu foi o Tianguá, tá certo? Então, com a goleada do Terrimar, o Terrimar está classificado. O Juan vai atualizar os jogos da última rodada, Juan. Quixadá 1-0 no Sport de Moeiro, o Terrimar 4-1 no Aliança e o Tianguá perdeu de 1-0 para o Crato. Com isso, o Terrimar classifica, mas vai pegar o Quixadá. Já é um ponto negativo, e o Sport de Moeiro vai jogar contra o Crato. Estão eliminados o Tianguá, o Aliança e o Itarema. Nem um pontinho. Juanzinho, tá aí, Juan. Então, os confrontos justamente você falou, Quixadá e Terrimar, o primeiro jogo na capital cearense, o segundo lá na terra da Galinha Choca, e o Crato enfrenta a equipe do Sport de Limoeiro, o primeiro jogo em Crato, na região do Cariri, e o segundo jogo lá em Limoeiro. Tá aí para a gente conhecer os dois times que vão subir para a segunda divisão do nosso manjadinho. No Brasileirão Sub-20, a gente teve apenas um jogo atrasado, Juan. O Grêmio 2-0 no Atlético Paranaense, o Grêmio que tem 14 jogos e 31 pontos. Juanzinho, com isso o Palmeiras é líder, o Grêmio é o segundo, o Atlético Paranaense é o terceiro, o Cruzeiro é o quarto, o Fortaleza é o quinto, o Flamengo é o sexto, o Goiás é o sétimo, o Ceará é o oitavo. Classificam 8 times, já são 15 rodadas, só faltam 4, Juan, só faltam 4 para a gente conhecer os times que vão para o mata-mata. Lembrando que as quartas de finais, Juan, classificam 8 times, as quartas de final é jogo único, tá certo? Então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado manda o seu jogo em casa, tá certo? Então, vantagem para quem ficar nas 4 primeiras colocações. Tanto as quartas de finais como as semifinais é jogo único. Diga, Juan. E agora vamos ao pesadelo do Boca Juniors. Pode chamar de pesadelo, tá certo? O Boca Juniors não consegue ganhar de absolutamente ninguém. E a oitava rodada, Juan, da Liga Profissional lá da Argentina. O Instituto 0-0 com Boca, o River do Piauí 1-0 com River Plate, é que eu confundi. Estamos no Campeonato Piauiense agora. River Plate 1-0 no Sarmento Junín, o Racing Clube 2-1 no União Santa Fé, o Banfield 1-1 com o Tajeres de Córdoba, o Estudiantes 4-1 no Rinásia La Plata, o Rosário Central perdeu de 1-0 por Huracão, o São Lourenço 1-1 com o News Old Boys e o Independente Rivadavia 1-0 no Independiente. Que tá mal, né, Juan? Então, depois de 8 rodadas, o líder, Juan, de forma surpreendente, é o Huracão. O Huracão é o líder dessa competição, o primeiro vai direto para a Libertadores de 2025. O River Plate aparece na 7ª e o Boca na 19ª colocação. Diga, Juan. E aí que a gente tem o
Uma coisa curiosa da tabela argentina, que geralmente eles têm 2 campeonatos, eles fazem uma tabela anual, soma e divide, não sei como é que funciona, e nesse momento o Boca está em 7º colocado, pegando vaga ainda na Sul-Americana, só que o Boca não quer a Sul-Americana, ele quer a Libertadores. Exato. É um promédio, eles colocam lá um promédio, é a média, né? Uma média dos últimos 3 campeonatos que classificam para as competições e também o rebaixamento, tá certo, Juan? Exatamente nesse momento quem seria rebaixado é o Central Córdoba. O Barraca Central vai jogar contra o Atlético Tucumã, fechando a 8ª rodada. O Defensa e Justiça com o Platense, o Central Córdoba com o Vélez Sarsfield, o Tigre com o Deportivo Riestra, o Belgrano com o Godoy Cruz e o Argentino Júnior com a equipe do Lanús. Juan, Jogos Olímpicos, Juan de Deus. Está se configurando aí umas quartas de final entre França e Argentina. O Juan vai atualizar os resultados de sábado dos Jogos Olímpicos, Juan. A Argentina 3-1 no Iraque, República Dominicana pegou 3-1 da Espanha, a Ucrânia 2-1 em Marrocos, o Uzbequistão perdeu de 1-0 para o Egito, Israel perdeu de 4-2 para o Paraguai, Nova Zelândia perdeu de 4-1 para os Estados Unidos, a França 1-0 em Guiné e Japão 1-0 em Mali. Futebol feminino, o Brasil teve ganhando o Japão até o finalzinho, acabou sofrendo a virada e se complicou, porque vai enfrentar a Espanha na última rodada. A Espanha é seleção de ponta, candidata ao Ouro Olímpico, então a seleção preocupa, corre o risco de não classificar. Acredito que em primeiro e segundo não classifique, talvez vá depender, porque são 3 grupos, classificam 2 de cada grupo e os 3 terceiros colocados classificam 2. Então o Brasil acredito que o Brasil possa defender do Canadá. O Brasil vai jogar, na real já jogou, perdeu de 2-1 para o Japão, com gol de pênalti, e no finalzinho mesmo, um golaço do meio da rua. Engraçado que estava passando comercial e na hora que voltou, já estava a bola dentro da rede e as japonesas comemorando o gol. A Lorena defendeu um pênalti ainda da seleção japonesa. A Nova Zelândia perdeu 2-0 para a Colômbia, a Austrália 6-5 na Zâmbia, e cai a gente se perguntar se foi mérito das atacantes ou demérito da zaga. Eu acredito que um pouco dos dois. A Espanha 1-0 na Nigéria, os Estados Unidos 4-1 na Alemanha e a França perdeu de 2-1 para o Canadá. Juanzinho, tá aí, o futebol olímpico, né? Futebol masculino e feminino. No programa de sexta-feira a gente atualiza tudo direitinho, tá certo, Juanzinho? E agora, já chegando no final do bate-bola, a gente agradece a todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook, também no YouTube. Mandar um abraço pro Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. Final de semana de Copa Milionária do Brasil. E o jogo da semana, Juan, não tem outro. É Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. É a competição. Se perguntar para qualquer torcedor o que é que quer ganhar, o brasileiro é a Libertadores. A Copa do Brasil, eles colocam em terceiro plano, tá certo? Em terceiro plano, é o título que tem a menor importância, mas o confronto Palmeiras e Flamengo ninguém quer perder. Tanto é que o Abel Ferreira colocou reservas no brasileiro, o Tite também poupou, e todos vão com força máxima nesse confronto da Copa Milionária do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã. Lembrando que esse jogo só passa na Prime Video, tá certo? Então, você aí que tá achando que vai assistir no Premiere ou na Globo, não passa, nenhum dos 2 confrontos, só passa na Prime Video. Dê os seus pulos para você assistir. Eu já dei os meus, Juan. São Paulo e Goiás, Botafogo e Bahia, CRB e Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo contra Palmeiras. O que será que pode acontecer nesse jogo? Corinthians com o Grêmio, o Atlético Goianiense com o Vasco e o Juventude com o Fluminense. Juanzinho, então a gente chegando já no final do bate-bola, vamos finalizar com o hino do Flamengo. O Flamengo líder do Brasileirão, retomou a liderança e, como eu falei, né, meio de semana, a gente vai ficar atento na Copa Milionária do Brasil, principalmente nesse confronto. Só a imprensa só fala nesse jogo, porque é realmente um jogão de bola. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Sim, o Flamengo chega no melhor momento, né? Vem numa sequência de bons resultados, não jogando muito bem, mas vem ganhando seus jogos. O Palmeiras andou tropeçando, perdeu para o Fluminense, colocou o time misto agora, perdeu, mas vai ser um jogão de bola. Vamos ficar atento e, se Deus quiser, na sexta-feira, a gente vai falar de tudo que aconteceu durante a semana, principalmente a Copa do Brasil, jogos de ida, e vamos projetar mais uma rodada, a rodada número 21 do Campeonato Brasileiro, tá certo? Um abraço,
Mandar um abraço mais uma vez para todos os nossos amigos. Fique agora com o hino Domingão até sexta-feira com mais um bate-bola. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata e me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado do gramado, sempre amado, mas contado. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele fica, já pesou, o Flamengo vai morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo.